Olha só, a virada do ano sempre desperta esperança, mas também incertezas, dúvidas, ansiedade sobre o que vem pela frente. Aliás, temos 365 dias pela frente, então com certeza você fica um pouco ansioso com todas essas novas oportunidades. E por isso hoje nós vamos conversar sobre como construir perspectivas mais leves e realistas para 2026. Por isso, para nos ajudar, nós vamos receber aqui a neuropsicóloga, a Vanessa Bortolassi. Bem-vinda, Vanessa, já esteve aqui outras vezes, nossa convidada. Feliz Ano Novo, feliz 2026. Obrigada, desejo para vocês também um ano lindo e cheio de realizações, que seja leve, próspero e abundante, cheio de amor e paz. Amém, Vanessa, Deus abençoe sempre, viu? Um ano novo de muita paz na sua vida, na sua família. Obrigada. E eu começo com uma pergunta. Veja, qual a importância do nosso autoconhecimento para a gente traçar as metas para ter uma vida nova? A gente sempre precisa olhar para o que passou, porque isso é muito importante, porque quando há uma finalização de ciclo, o mês de dezembro principalmente, né? Ele traz uma nostalgia da gente fazer uma retrospectiva do que foi os meus 12 meses. Então é muito convidativo a gente olhar para o que deu certo e o que não deu certo, né? Para que a gente possa ter uma projeção para o próximo ano, com metas tangíveis, não metas que a gente não consiga alcançar, porque é um mix de emoção que gera no final do ano uma sensação de ansiedade, esperança. A gente deposita no próximo ano um ano novo, uma página em branco que tem aquele gostinho de reescrever uma história, né? Agora, Vanessa, tem muita gente que começa o ano novo já fazendo uma lista. Vou correr 40 quilômetros, vou emagrecer 10 quilos, vou estudar. Qual a importância da gente construir metas, criar expectativas para coisas que sejam realmente realizáveis, né? Às vezes a gente cria expectativa para realizar algo que não dá certo, que a gente sabe que não vai conseguir. Então, de ter metas que sejam realistas. Primeiro a gente não pode ter uma meta muito aberta, né? A gente tem que ter uma meta mais fechada. Então, se eu quero me tornar um atleta, eu tenho que começar já a fazer pequenos corres durante a semana, pequenas corridas, pequenos piques. Eu tenho que introduzir na minha vida com doses pequenas, vamos dizer, aquilo que eu busco realizar, né? Para que eu consiga atingir o que eu desejo, porque essas metas intangíveis, elas nos causam frustrações se a gente não consegue realizá-las. Então, um pouquinho de autocompaixão com a gente, trabalhar metas sustentáveis e também, eu posso dizer que a gente precisa reconhecer o nosso esforço, né? Hoje eu consegui, aí amanhã eu vou de novo, é um pouquinho por dia que você faz uma grande história. E Vanessa, cada um tem o seu próprio ritmo, né? Então, como aceitar o próprio ritmo para evitar aquelas frustrações logo no começo do ano? Primeiro que o calendário, ele segue para todos, né? Mas a gente não tem que se preocupar com esse calendário. A gente tem que se preocupar com o nosso próprio ritmo, porque é o nosso ritmo quem vai ditar a consistência dos nossos sonhos. Então, a gente precisa muito entender que a gente tem que, eu posso dizer, a gente tem que ser mais... tem que ser mais grato ao que a gente já é, né? Entendendo que a gente pode melhorar um pouco mais, buscando sim novos desafios, porque a vida tem disso, né? De se autodesafiar. Porém, com muita calma, com muito zelo, sem exacerbar, sem querer nos tornar aquilo que a gente não é. E chegou para nós uma mensagem, né, no nosso WhatsApp, uma pergunta que vai nessa direção da Joelma Silva, de Guará.
aqui em São Paulo. Bom dia, família. Gostaria de saber como lidar com a sensação de que estou atrasada em relação à vida dos outros. Isso acontece muito, né? Da gente achar que a grama do vizinho tá mais verde que a nossa, né? Tem um fator aí que é a comparação, né? Então, assim, não se comparem, gente. A nossa grama também é verde. A gente as redes sociais fomentam isso, muito, né? A rede social é aquele mundo de perfeição, né? E não existe aquela coisa perfeita. Existem bons dias e dias que não são muito bons. Então, a gente tem que aprender a lidar com essas nuances. Se eu estou atrasado, o que eu preciso fazer para que eu consiga acelerar um pouco mais no meu processo sem ter que ter esse comparativo? Ah, mas fulano está mais adiantado que eu. A rotina dele é outra, às vezes o emprego dele é outra, a família dele é outra, a estrutura dele é outra. Então, olhe para si mesma, olhe para si mesmo e tente criar o seu novo para você não se atrasar mais, caso você entenda que você está atrasado. Nunca é tarde, né? Até porque a gente começa a criar uma pressão exagerada sobre a nossa vida que não é necessária, né? E como que a gente pode criar hábitos no dia a dia, já que a gente está começando o ano, como que a gente pode criar hábitos que vão minimizar essa pressão, essa comparação, que vão deixar os nossos projetos, as nossas expectativas mais leves em relação ao ano? Esses ideais sociais, esses ideais estéticos, né? Eles são quase inatangíveis, assim. Então, crie rotina, crie coisas que você consiga diariamente sentir uma evolução, né? Então, se o propósito é você mudar de trabalho, então procure interagir com coisas que vai despertar em você o desejo de estar em outro lugar. Qual caminho eu devo seguir? E vai trilhando por esse caminho. Ah, eu quero ler mais livros. De repente você nem leu, você não tem o hábito de ler. Então calma, né? Pegue um livro, leia 5 páginas por dia, um pouquinho por dia, a gente chega no nosso objetivo. A gente não precisa se acelerar, né? O ano, ele pode ser muito bom, só que depende também da minha boa vontade, da minha consistência. Não é sobre um ano perfeito, é sobre um ano possível. Isso mesmo. A gente sabe que tem muita gente que começa o ano cheio de expectativas. Então, janeiro, acorda 5 horas da manhã, corre, toma um café da manhã, belezinha. Quando chega em fevereiro, esses hábitos já pararam. Então, esses dias saiu até uma pesquisa, uma reportagem falando sobre isso. Por que esses hábitos, essas metas, elas não se sustentam ou sustentam por pouco tempo? Porque a gente tem um entendimento que do dia 31 para o dia 1º, a gente desliga o interruptor e liga, e aí a gente está na vida nova, tem uma Vanessa nova, né? E tudo vai acontecer. E não é assim. A gente acaba se desmotivando quando a gente se propõe a fazer algo e de repente não consegue concluir esse algo. Aí o que vai acontecendo? A gente já vai minguando. Ai, não, deixa para semana que vem. Eu não consegui fazer isso o mês hoje, que vem né? eu não consegui, né? E aí é a hora que a gente não sustenta. A desculpa do amanhã, isso, né? Amanhã, faço amanhã, eu faço aquilo. Exato. Aí a gente procrastina, a gente vai deixando. E quando, na verdade, são os pequenos movimentos que sustentam, né, aquilo que a gente deseja. Cautela e consistência. Muito bem. E olha, o saudoso Papa Francisco dizia assim, ninguém se salva sozinho. Então, eu te pergunto, qual a importância de contar com uma rede de apoio, família, amigos, para iniciar bem o ano, a companhia do outro? Primeiro que a gente não vive só, né? A gente vive no meio de pessoas e graças a Deus, né? A gente tem os nossos amigos, os nossos familiares. A importância é você estar conectado com a espiritualidade, porque independente de religião, a espiritualidade te leva para um lugar de ser, é um lugar de valores, não um lugar de ter, onde a gente só quer consumir, né? Porque o mundo, ele introduz isso na gente. Então, a espiritualidade, ela traz esses valores pessoais, esses valores morais, o apoio da família em compartilhar com a gente as nossas conquistas. Então, a gente precisa se preocupar com o que está dentro, o interior, porque de tudo mais é uma consequência daquilo que a gente planta, né? É bom você trazer esse exemplo porque a gente vê muitas metas no começo do ano que é assim,
de fazer exercício físico, de ler livros, de emagrecer, enfim. Mas a gente vê poucas pessoas fazendo esses projetos, vou participar mais da missa, vou fazer um propósito de rezar o terço toda semana, todo dia. Então, esses hábitos relacionados à fé e à espiritualidade, eles nos sustentam, eles nos ajudam também, Sim, né? a importância da gente fazer uma higiene do sono, higiene das redes sociais. Quando você acordar, tenha um hábito, você com você mesma, já agradeça. Agradeça pelo dia que está começando, agradeça pelas pessoas que você tem com você, pelas pessoas que você não conhece, que vão passar pela sua vida, né? Entregue, crie hábitos saudáveis para que a mente também, né, fique leve. Assim como a gente cuida do corpo, a gente precisa cuidar da alma e da mente. Um outro tema muito recorrente falado é o tema da ansiedade, né? Muitas pessoas ansiosas, rede social, enfim, de modo geral, né? Então, qual a importância de buscar uma ajuda de um profissional também na área para poder aliviar um pouco, sanar um pouco esses sintomas da ansiedade? A ansiedade, na verdade, é algo que mora dentro do ser humano, né? Dizer que a gente não tem a ansiedade, isso não é uma verdade. A ansiedade mora em todos. O que a gente precisa analisar é a intensidade dessa ansiedade. Então, se a ansiedade me tira o sono, me tira a fome, me dá uma fadiga extrema, eu fico mais isolado, então é a hora que o meu corpo está sinalizando através, né, do suor, taquicardíaca. Então o meu corpo já está falando, você precisa de ajuda e não hesite em procurar ajuda profissional. Muito bem. Vanessa, a gente quer agradecer muito a sua disponibilidade, estar conosco aqui nesse dia 2 de janeiro, para a gente começar bem o ano, cuidando da nossa saúde mental também. Obrigada, viu? Esperamos você o ano todo aqui para contribuir com a nossa família dos devotos. Obrigada, gente. Vem de tão perto. Então. Desejo a todos vocês um ano possível, cheio de realizações. Muito obrigada pelo convite.